Boa noite, professora Flávia. O nosso trabalho foi desenvolvido no estudo da Emília Ferreira e da Ana Teberoski. Então, a gente vai falar sobre as fases da escrita no processo de alfabetização. Então, eu começo a apresentação do trabalho com a questão: qual é a importância desse assunto para qualquer professor envolvido no processo de alfabetização? Bom, então, como resposta, a gente pode considerar que é importante checar em que estágio o seu aluno se encontra, para a partir daí você ter um planejamento específico para que faça avançar de uma fase para outra. Então, quando se fala em processo, né, a gente considera assim que isso depende do desenvolvimento do caminhar do próprio aluno. Então, o estudo é baseado, como eu disse, né, no estudo de Emília Ferreira e Ana Teberoski. Esse estudo ele foi iniciado na década de 1980 e não sendo uma teoria tão antiga assim, né, que foi assim baseado nos estudos da década de 70. Então, elas trouxeram de 1980 para cá esse estudo. Ele não é um estudo tão antigo assim, né? Então, em primeira mão, a psicogênese da língua escrita de Emília Ferreira e Ana Teberoski, as duas consideram que esse processo não é um método em si. Não podemos dizer que a alfabetização dos alunos é baseada em métodos da psicogênese da língua escrita, e sim um estudo de como o aluno aprende, né? O estudo é baseado no pressuposto construtivista, né, de Vygotsky e Piaget, né? Então, e para entender melhor isso aí, vamos assim de fase por fase. A primeira fase, que é o nível pré-silábico, né? Os alunos já foram apresentados as letras, né, na educação infantil. E eles começam a formular as suas próprias hipóteses de escrita. Não surgem palavras e sim hipóteses. Eles percebem desenhos ali, faz um rabisco, alguma coisa assim, né? E de caracteres diferentes. Entende que para se escrever ele precisa de uma letra, apenas uma letra, né? Ele considera também que um objeto grande com escrita longa ou objeto pequeno com escrita pequena, né? É igual o caso de um elefante e uma formiga, como foi dito aí no grupo da Chrisline. O segundo nível é o nível silábico. A criança já começa a perceber que as palavras são divididas em pedaços, em sílabas. Usam uma letra para cada sílaba. Exemplo, se ela pegar uma palavra, por exemplo, como pato, né, ela vai escrever ali PT. Ela vai escrever mais as consoantes, ela ainda não vai escrever as vogais, né? Então ela não tem um valor assim sonoro em si, né? Ela coloca mais a estrutura da palavra ali assim, então ela vai mais pelo lado da consoante. A terceira fase seria a fase alfabética, né? Porém a criança normalmente não tem um avanço direto da fase silábica para a fase alfabética. Então a gente já vem assim, existe um momento aí onde ela mistura assim, as duas fases, que chamamos de fase silábica alfabética, né? Ela está de um processo para outro, né? E isso acontece por alguns atores, assim, acontece por alguns autores não considerarem a silábica alfabética como uma fase, né? Então tem os porquês disso aí. Ela está caminhando para a fase alfabética, que é ainda na fase silábica, né? Se a gente contar com essa fase, teremos então quatro fases, que é a pré-silábica, a silábica, a silábica alfabética e a alfabética, né, que a gente vai chegar lá ainda. Essa é importante porque a criança percebe que não basta uma letra para representar uma sílaba. Ela precisa mais do que isso, né? Ela começa a perceber que a palavra pato, por exemplo, que só o P não faz o pá, né? Então ela começa a incluir a vogal. Nessa fase ela já começa a
a incluir a vogal. Então, vamos dizer assim, ela vai escrever não mais o P, T. Ela vai colocar uma vogal aí no meio e vai comer algumas letras ali. Então, vai ficar pat, né? P-A-T, no caso, né? Então, ela já vai começar a ter essa percepção. Já na alfabética, significa que a criança entende que cada som tem uma letra. Né? Ela vai entender que cada som tem uma letra. Não basta uma letra por sílaba. A sílaba já é feita por mais de um som. Cada sílaba tem mais de um som. Né? Uma sílaba com cada quantidade necessária. Então, é mais ou menos por aí. Eu fiz um resumo mais ou menos do que eu peguei do nosso trabalho, né? E que eu já tinha falado anteriormente naquele primeiro momento, daquela primeira apresentação, né? Então, nas considerações finais, eu coloquei o seguinte, que é importante que o professor leve em consideração o ponto de vista da criança, de acordo com a sua evolução. Foi o que eu falei, que é a questão do processo da criança, que é o caminhar da criança, né? Respeitando o nível pelo o qual ela passa. Né? E pela compreensão do educador, que é o processo de alfabetização se faz presente a partir da reflexão que a criança faz sobre a escrita no processo do seu desenvolvimento de alfabetização. É preciso que o educador saiba agir e usar a criatividade para que a alfabetização se torne menos complexa e desinteressante ao aluno, lhe causando prazer em aprender. Isso em concordância que Paulo Freire afirma, né? Paulo Freire, 1968. A alfabetização é muito mais do que ler e escrever. É a habilidade de ler o mundo. Que eu coloquei numa frase final aí do trabalho. Então, a frase diz tudo, né? Então, isso é o que eu queria colocar para os colegas lá hoje. Né? Então, não deu tempo, pela questão, assim, eu acho que foi um pouco meio que desbalanceado aí a questão do tempo, então não sobrou tempo para que eu pudesse expor o meu trabalho, né? Mas isso aí faz parte, né, do processo do nosso aprendizado aí dentro da universidade, né? Então é isso que eu tenho para dizer da minha parte aí.